Mas, por enquanto, você, Paty, qual a sua expectativa que você tem a respeito do Hacktown desse ano? O que você vai trazer? Você vai ter palestra amanhã? Fala um pouquinho. A gente aqui tem interação prejudicada, a gente está no estúdio, você é remota, mas a gente vai te ouvir, querida. Claro, querida, muito obrigada. Querida, estou morrendo de saudade de vocês. Em breve, hoje ainda, até o final do dia, estarei aí. Era para eu estar aí fisicamente, mas, enfim, mudou alguns contextos aqui de agenda. Mas, sim, Hacktown é um evento muito especial. Sim, nós nos encontramos aí, né, e conversamos melhor. E acho que, como eu já disse até num episódio anterior, ele tem um papel fundamental de trazer uma experiência para uma cidade. É algo que movimenta a cidade completamente, as pessoas se movimentam para ir, não só para assistir palestras, absorver conteúdos, mas também para viver uma experiência de uma cidade totalmente transformada por um acontecimento que a base dele é a inovação e a transformação, né, humana, através da inovação e da criatividade. Então, acho que é extremamente essencial. Eu tenho um carinho muito, muito singular pelo evento e, para mim, vai ser uma honra estar aí junto com vocês e desfrutando de tudo isso. Então, e falando um pouco do que eu venho trazer, esse ano, a minha apresentação é amanhã, né, dia 3, 11h30 da manhã, no prédio da Inatel, no espaço dos construtores do impossível, que é o movimento Boiti, que era do impossível realizável pelos seres humanos, né, um movimento cultural de hiper-inovação. A base desse movimento é um novo paper do Silvio Meira, que é o I3, que faz uma equação entre inovação e racionalidade, versus racionalidade igual a impacto, e é muito interessante, até aconselho a todos de lerem, que é incrível. E eu venho falar sobre a WebEx, a evolução da internet e o novo paradigma das sociedades em rede. A WebEx é um termo que, na verdade, eu venho cunhando, justamente fazendo um link com o que todos vocês falaram um pouco, mas principalmente o Renato, sobre a natureza onipresente, cada vez mais existindo da internet como algo invisibilizado, como uma tecnologia, algo mais embarcado, experiencial e exponencial, né? E aí eu faço um mix com um conceito um pouco do Network States, que são as sociedades, estados em redes, né? Que representa um novo paradigma, na realidade, da sociedade, onde a tecnologia ela se integra perfeitamente ao nosso cotidiano, e, inclusive, impulsiona novos modelos de governança, novos formatos de colaboração e uma inovação onde o ser humano é extremamente empoderado e está no centro de tudo, né? E aí, falando um pouco disso, essa nova era está surgindo, tem a Web3, a Web 2.5, que é onde a gente está exatamente nesse momento, que é um momento de transição entre a Web 2 e a Web 3, né? É extremamente marcada pela descentralização, né? E por soluções de tecnologias descentralizadas, exponenciais, emergentes e também regenerativas. É uma era onipresente, onde nós temos esses arcabouço de tecnologias, esse mix de tecnologias que mudam completamente o paradigma das tecnologias de eras anteriores, né? E aí eu venho falando um pouco dos pilares também dessa nova era, que eu dividi esses pilares em 4 Cs, 3Ds e modos open, porque os 4 Cs dessa nova era é o C da cocriação, o C da cultura, o C da comunidade e o C da colaboração, que promove tudo isso, um compartilhamento de informações e de espaço, né? Ambiente mais, não só ambiente físico, mas também físicos e digitais compartilhados e sendo co-criados, né? De forma colaborativa. 3D é basicamente os 3Ds da descentralização, distribuição e a democratização, que garantem todo esse poder
de acesso igualitário às informações e a todas as oportunidades que vêm a reboque disso. E o modus open, que é, na realidade, pegando um pouco do carona com o conceito de Open Innovation, Open Bank, que é utilizar o conceito, todas as formas de cocriar e relacionar hoje de forma aberta, né? Cada vez mais isso está se tornando mais presente, né? Parceria, por exemplo, público e privada, cada vez mais descentralizada e distribuída, e incentivando cada vez mais a participação não só das entidades e da sociedade, mas também as entidades públicas e privadas, mas também da sociedade como um todo. E aí eu falo também, vem contando a história da evolução da internet, desde a Web 1 até a Web 3, né, fazendo um passeio por essas transições de era, que é uma era do consumo. A Web 1 foi muito uma era de consumo passivo, né, com sites muito estáticos, com foco na tecnologia. A Web 2 já muda um pouco o jogo, com a era muito mais da descentralização, com as grandes plataformas de Big Tech que até hoje existem aí muito forte no nosso meio, mas como plataformas digitais extremamente centralizadas, que é onde nossos dados estão cada vez mais lá rodando, mas no controle total dessas grandes Big Techs. E a Web3, né, eu já fazendo uma fusão com o conceito de WebEx, é uma era da descentralização, mas muito mais focada na experiência do usuário e onde o usuário ele é dono dos seus próprios dados. Isso é o que faz todo o diferencial. Muda bastante a regra do jogo. Ao invés da gente, os dados serem das grandes Big Techs, os dados são nossos e a gente tem o poder, inclusive, de monetizar com eles, né? E aí, vem falando também de muitos desafios regulatórios, falo também bastante sobre os desafios éticos, né? E é isso. Então, espero que vocês estejam aí todos presentes. Vou adorar conversar com o público e com vocês, meus companheiros, e acho que fecho com um ponto de reflexão que é mais do que, de fato, entender de tech, a gente tem que entender de gente. E essa nova era da internet fala sobre isso. E não é entender sobre tecnologia, na Web 3 agora, principalmente, é entender muito sobre o ser humano. Então é isso. Obrigada aí, gente.